A paz do Senhor, seja bem-vindo, seja bem-vinda a mais uma videoaula no canal do professor Álvaro Bruno. É sempre uma honra e um prazer ter você aqui conosco. Já deixa aqui embaixo o seu gostei, se inscreva no canal se você não é inscrito e compartilhe essa videoaula com o maior número de pessoas para que elas também sejam abençoadas por Deus. É quase certo que a metade do galardão será seu. Vamos à videoaula de hoje, na lição 12, a lição de jovens do terceiro trimestre de 2021, da nossa querida CPAD. Lição 12, 19 de setembro de 2021, Zacarias, o Messias, a pedra angular. O texto do dia está em Zacarias 13:6, diz assim: se alguém lhe disser, que feridas são essas nas tuas mãos? Dirá ele, são as feridas com que fui ferido em casa dos meus amigos. A síntese: Zacarias apresentou Cristo como o servo sofredor, que salvará a humanidade, e o rei vitorioso, que mostrará o seu poder sobre tudo e sobre todos. O objetivo dessa lição, primeiro, explicar a estrutura do livro de Zacarias e, segundo, comentar como as 8 visões do profeta, eu disse quantas visões? 8 visões do profeta contribuíram para motivar os judeus na reconstrução do templo. E terceiro, apresentar as profecias messiânicas de Zacarias. Você deve lembrar na aula passada sobre Ageu, que Ageu e Zacarias eram contemporâneos, estavam ali envolvidos com a reconstrução do templo e as profecias estavam assim destinadas. Vejamos o texto bíblico em Zacarias 3, versos 8 e 9. E acontecerá em toda a terra, diz o Senhor, que as 2 partes dela serão extirpadas e expirarão, mas a terceira parte restará nela. E farei passar essa terceira parte pelo fogo, e a purificarei como se purifica a prata, e a provarei como se prova o ouro. Ela invocará o meu nome, e eu a ouvirei. Direi, é meu povo, e ela dirá, o Senhor é meu Deus. Veja que Zacarias, numa parte messiânica, relacionada a Cristo. Na introdução, então, ele diz, Zacarias desenvolveu o seu ministério para o primeiro grupo que retornou a Jerusalém após o decreto assinado por Ciro, em 538 a.C., que autorizou a repatriação dos judeus exilados. É aquela primeira leva que nós já falamos lá na aula sobre Ageu. 50.000 judeus, sem contar as mulheres e crianças, retornaram sob ou debaixo da liderança do príncipe Zorobabel e do sumo sacerdote Josué. O propósito era reconstruir o templo. Com a oposição dos samaritanos, muitos desanimaram e o projeto acabou sendo abandonado. Tratamos isso na aula anterior de maneira bastante detalhada. Então, se você perdeu a aula anterior, dê um pulinho lá, está lá guardada, é só você clicar e assistir a aula sobre Ageu. Vamos no tópico 1, Zacarias, sacerdote e profeta. Zacarias desenvolveu a responsabilidade sacerdotal do ensino,
ao lado da força encorajadora de um profeta. Então, ao mesmo tempo, ele tinha essas duas atribuições, profeta e sacerdote. Ele foi sacerdote e profeta. Oriundo da tribo de Levi, era descendente de uma família de sacerdotes. Está no capítulo 1, versículo 1 e o versículo de número 7. No 8º mês do 2º ano, estou lendo na melhor Bíblia de Estudo do Brasil, a Bíblia de Estudo Pentecostal, por favor, né? Veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido, dizendo, versículo 7, aos 24 dias do mês 1º, que é o mês de Sebate, no 2º ano de Dario, veio a palavra do Senhor ao profeta Zacarias, filho de Berequias, filho de Ido. Então aqui nós temos ele de uma família sacerdotal. Seu nome significa o Senhor lembra. E você lembra lá do nome de Ageu, festividade, festivo? Aqui também o nome tem um significado importante. Vejamos, o nome dele significa o Senhor lembra. Ele nasceu em uma terra estrangeira, lá na Babilônia, quando os judeus estavam exilados na Babilônia. Fez parte do primeiro grupo composto de 50.000 judeus que retornou a Jerusalém sob ou debaixo da liderança de Zorobabel. E aí nós podemos ler Neemias 12. Se você estiver com sua Bíblia de Estudo Pentecostal, abra, por favor. Eu lerei na nova linguagem de hoje, porque os meus óculos ficaram em casa, né? Neemias 12:1. Esta é a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram do cativeiro com Zorobabel, filho de Salatiel, e com Josué, o grande sacerdote. E aí ele coloca a lista dos sacerdotes. Aí no versículo 4, ele diz assim, na minha Bíblia, versículo 2 a 7, né? Tá a lista. Aí no versículo, até o versículo 7, no versículo 10, Josué foi pai de Joiaquim, Joiaquim foi pai de Eliasibe, e Eliasibe foi pai de Joaída. Joaída foi pai de Jonatas, e Jonatas foi pai de Jaduá, né? E aí ele vai contando a lista, né, que eles fizeram um censo para saber a genealogia de cada um, quem era nobre, quem não era, né, para poder participar lá da volta para a terra, para ter direito à moradia, seguro-desemprego, seja... Não, brincadeira, seguro-desemprego não. Mas para ter os direitos lá que só os judeus teriam, tá? Então foi feito esse censo. Depois você lê aí com calma, né? Neemias e Esdras trata desta questão. A data, o livro de Zacarias começou a ser escrito em 520 a.C., diferente de Ageu, que entregou 4 mensagens em um período curto de tempo. Vocês devem lembrar que a obra estava parada, Ageu teve que incentivar, teve que falar, teve que animar o povo, tá? Então, lá as mensagens foram mais rápidas e o curto menor. Zacarias, sendo mais jovem do que Ageu, viveu muito mais tempo e, deste modo, teve um ministério profético mais longevo, mais longo. Algumas delas são apresentadas no seu livro 1º de novembro de 520 a.C., está lá em Ageu capítulo 1 e 1. 24 de fevereiro de 519 a.C., Zacarias 1 até o capítulo 6, e 4 de dezembro de 518 a.C., Zacarias 7 e 8. Então acreditamos que a parte final do livro
apresenta profecias entregues próximo ao ano 480 a.C. Zacarias, do capítulo 9 ao capítulo 14. Então, esta é uma hipótese, não há certeza sobre isso. Sabemos que Zacarias citou os gregos, tendo em vista que a Grécia começou a se tornar uma potência mundial ao derrotar Dario I em 490 a.C. e Assuero em 480 a.C., os estudiosos apontam que a parte final do livro provavelmente foi escrita quando os gregos começavam a despontar no cenário, por volta do ano 480 a.C. Se isso for verdade, Zacarias permaneceu durante décadas profetizando para o seu povo. Ao lado de Ageu, incentivou o retorno da reconstrução do templo, nós já falamos sobre isso na aula passada. Todavia, sua profecia, a profecia de Zacarias, não se limitou unicamente a este propósito. Ele também se inteirou pela renovação espiritual de Jerusalém e de seu povo. Por isso, entregou mensagens messiânicas que traziam esperança para o povo. Então, como ele teve um ministério profético mais atuante, mais longevo, mais longo, então um dos focos dele foi uma mensagem de consolação, de esperança, de restauração espiritual. Então ele teve mais tempo aí para ser usado por Deus. No subtópico 3, a estrutura e a mensagem do livro. O livro de Zacarias possui algumas singularidades, diferente dos outros profetas menores. É o livro mais apocalíptico e escatológico de todo o Antigo Testamento. Então, ele, junto com Daniel, eles se equiparam ao Apocalipse. É um livro muito escatológico, muito para o final dos últimos tempos. Também é o livro mais extenso entre os profetas menores. De igual modo, é considerado o livro mais difícil de ser interpretado. E isto acontece por causa de suas visões, símbolos e parábolas. Lembra lá no tópico anterior que nós falamos que ele citava os gregos? Isso indica que ele era um escritor, um profeta clássico, um profeta extremamente inteligente, diferente de alguns outros profetas menores. Ele era de classe sacerdotal, então ele tinha acesso a uma educação mais refinada. E por isso ele usava visões, símbolos e parábolas. Então não é para qualquer pessoa ler, é preciso ter um nível intelectual um pouquinho mais aguçado para entender essas profecias. Não estou falando do nosso tempo também, mas estou falando para aquele povo para quem ele estava profetizando. Então, uma das características é que é um profeta com um número grande de profecias, de capítulos, tá? Apesar de ser chamado profeta menor, mas ele tem uma quantidade grande de capítulos, tá? Sua profecia é composta de visão, Zacarias no capítulo 1 ao 6, visão e palavra, tá? Zacarias 7, do capítulo 7 ao 14. Então, os capítulos de 1 a 8 encorajaram os judeus na reconstrução do templo, enquanto os capítulos de 9 a 14 apresentaram profecias sobre Israel e o Messias. Ele profetizou sobre as funções que Cristo exerceria como o servo do Senhor, Zacarias 3 e 8,
como o rei sacerdote. Então, o sacrifício que ele executaria. Zacarias capítulo 6 e 13. O verdadeiro pastor. Zacarias 11. Tá? E também relatou episódios da vida de Cristo, como, por exemplo, sua traição, sua crucificação, como ele iria ser assassinado, seus sofrimentos e sua segunda vinda em glória. Aqui já é quando da igreja arrebatada, período da grande tribulação, aí já entra em Apocalipse, tá? Jesus como rei guerreiro que reinará sobre Jerusalém, que já está falando do período pós-grande tribulação, período milenial, onde durante 1000 anos Jesus vai reinar em Jerusalém, aqui na terra, visível. Tá? Então, veja que Zacarias ele vai longe, né? O Novo Testamento apresenta diversas referências diretas e indiretas das profecias de Zacarias. E aí, você, professor e aluno, né, podem ler aí Mateus 21:5, né, comparando com Zacarias 9:9, Zacarias 11:13, 12:10 com Apocalipse 1:7, mostrando Cristo glorificado, mostrando as marcas nas mãos e nos pés. Então, isso aí é muito importante que nós façamos durante a aula, né, mostrando esses detalhes e lendo os textos. Vamos ao segundo tópico, a atuação de Zacarias. Nós vimos então no primeiro, Zacarias, sacerdote profeta, significado do seu nome, a estrutura da mensagem do livro. Agora, a atuação de Zacarias, o primeiro sermão. A primeira mensagem de Zacarias tinha como propósito exortar o povo ao arrependimento. Ela foi entregue entre o segundo e o terceiro sermão profético de Ageu. Então aqui as mensagens vão se encaixando. Tá? O profeta exortou os judeus a observarem os erros dos seus antepassados, que recusaram ouvir os profetas que os antecederam. Então vocês devem lembrar que na divisão do reino, né, de Salomão, as tribos do norte, as tribos do sul. Então nós vimos que a partir desse momento, nós estamos estudando esse período, principalmente também na lição de adulto, nós observamos que os profetas passaram a ser perseguidos e mortos, porque os reis começavam a se desviar, começavam a induzir o povo à idolatria, e então Deus mandava os profetas para corrigi-los, eles não aceitavam e acabavam perseguindo e matando os profetas enviados por Deus. E aí ele fala sobre isso daí, levando o povo ao arrependimento e mandando o povo olhar para antes do exílio. A ideia dele é: olhem para antes do exílio, ou seja, olha para o profeta Isaías, olha para o profeta Jeremias, olha o que vocês fizeram. E agora, olha o que vocês estão fazendo. É mais ou menos esta a ideia do primeiro sermão de Zacarias. Segundo, as 8 visões. Os capítulos de 1 a 6 apresentam 8 visões que contribuíram para encorajar os judeus que trabalhavam na reconstrução do templo. A primeira visão foi dada quando a obra já estava em andamento há 5 meses. Então já tinha começado. As outras 7 não registram suas datas. Então não está datado no livro do profeta Zacarias. Provavelmente uma seguiu a outra. Não se sabe em quanto tempo. Em rápida sucessão, sendo imediatamente registradas. Por isto, não se fez necessário as datações seguintes, porque elas estavam muito interligadas. As visões indicavam que os olhos do Senhor estavam voltados para Jerusalém, pois a casa do Senhor estava
sendo edificada. Está lá Zacarias de 1 a 7, ao versículo 17. E que qualquer poder que se levantasse contra o povo de Deus, cedo ou tarde seria destruído. Lembra quando Ageu falou o Senhor dos Exércitos? Então esta expressão é mais ou menos isso que Zacarias está falando, que Deus estava de olho, que se precisasse, ele ia descer para resolver o problema. Pois Jerusalém estava sendo medida e protegida por Deus. Lembra lá do cordel de medir? No capítulo 2 de Zacarias, você já leu a Bíblia, você sabe do que a gente está falando. E seu sacerdócio seria restaurado, no capítulo 3. Então, a reconstrução do templo não poderia ser vista apenas como uma obra humana, mas como resultado da influência operada pelo Espírito do Senhor nos corações. E esse versículo eu quero ler na Bíblia de Estudo Pentecostal, né? Ele diz em Zacarias 4 e 6, todo mundo conhece esse versículo, né? Quem participou de maratona bíblica sabe. E respondeu e me falou dizendo, esta é a palavra do Senhor a Zorobabel, dizendo, não por força nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Então, aqui eles entenderiam que Deus estava agindo, que aquela obra, quando fosse concluída, as pessoas diriam, somente através da ajuda de Deus nós poderíamos conseguir terminar essa obra. Então isso era muito importante, tá? Essa profecia que Deus deu através de Zacarias. Então a justiça, que é uma outra coisa importante, deveria ser uma marca nesta reconstrução social. Então tudo tinha que ser feito igualitariamente. Zacarias 5. Visto que o cativeiro babilônico tinha purificado o povo de Deus, tinha levado o povo de Deus a entender que idolatria nunca mais. Então agora o povo tinha que se voltar completamente para Deus. Está aí no capítulo 5 de Zacarias. Então as visões terminam com a descrição dos juízos divinos que seriam derramados contra as nações inimigas. Zacarias de 1 a 6, todas as visões visavam o quê? Motivar o povo. Então, meu irmão, cuidado com profecia. Profecia que só te derruba, que só fala mal, que só... Cuidado. E cuidado com profecia que também só fala coisa boa. Parece caixinha da promessa. Tem profeta que só fala coisa boa. Será que isso é de Deus mesmo? Às vezes você está todo errado e o profeta está falando que Deus vai te abençoar, que você... Não, cuidado, vigia. Nós estamos à beira do arrebatamento. Tá? Então, profeta aqui, veja como é que eles profetizavam. Né? Falavam a verdade. Então, a profecia ali era para motivar o povo. Subtópico número 3. Já estamos terminando, quase terminando. Uma adoração sincera, igual nós estudamos lá em Ageu. Durante o cativeiro, o povo de Judá desenvolveu o hábito de jejuar no 4º, 5º, 7º e 10º mês, como sinal de luto pela destruição do templo. Está lá em Zacarias 8,19. Tá? Então eles jejuavam para voltar a ter o templo, para eles voltarem para Jerusalém. Quando a reconstrução já se encontrava bem avançada, quando eles já estavam lá reconstruindo, surgiu uma pergunta: no novo templo, os jejuns deveriam continuar? Que aquele jejum ali era com o propósito da reconstrução do templo. Aqui você precisa entender que o seu jejum, o meu jejum, ele precisa ter um propósito definido. Ah, eu vou jejuar pelo Brasil inteiro. Meu irmão, vigia. Jejuar pelo Brasil inteiro?
Escolhe alguma coisa. Vou jejuar pelos menores abandonados de São Paulo. Vou jejuar pela Cracolândia, para Deus fazer um milagre ali na Cracolândia. Vou jejuar para Deus mandar um avivamento espiritual para São Paulo. Você tem que ter um propósito definido, específico. Amém, irmãos? Acho que hoje eu estou meio bravo, hein? Vamos adiante. Uma comitiva veio de Betel para interrogar os sacerdotes de Jerusalém. A primeira geração de exilados havia sentido profundamente a queda de Jerusalém e chorava com sinceridade. Porém, a segunda geração não conseguia entender a profundidade da atitude e a cumpria apenas como um ritual. Então veja, a primeira geração, o propósito do jejum estava muito claro, muito definido, o sentimento era real. Mas a segunda geração começou a jejuar porque via o pai jejuar, porque via os outros jejuarem, mas não tinha aquele sentimento real pela restauração do templo. É isso que ele está falando. Então aquilo ali virou um ritual. Não era mais algo que vinha de dentro, era só um ritual. Não, estamos cumprindo uma obrigação. Então o jejum parecia um incômodo para eles. Então, eles estavam fazendo de maneira mecânica, incomodados com isso, né? Este tem sido o problema da geração que nasce na igreja. Aqueles que não sabem o que é o mundo, que não viveram no mundo, que não pecaram, né? Que está ali dentro da igreja desde pequeno, nasceu, cresceu, batizou, casou, tudo ali dentro da igreja. Então, essas pessoas, às vezes, elas perdem o foco. É isso que ele está falando. Há filhos de crentes que cumprem rituais porque se acostumaram, mas não se conscientizaram sobre o porquê de tais atitudes, né? Zacarias, então, respondeu que depois de restaurar e abençoar Jerusalém, os jejuns deveriam permanecer e o que mudaria seria a atitude dos homens em relação ao ritual. A adoração triste, compulsória e nostálgica daria lugar a uma adoração festiva, regada por atos sagrados de honra em louvor a Deus. Então, até na época de Jesus, os jejuns eles eram públicos, era para todo mundo ver. Conforme eu já ensinei algumas vezes no culto de ensino da nossa congregação, tinha roupa própria para o jejum. Todo mundo sabia quem estava jejuando. O cabelo, né? A pessoa não penteava, a pessoa não lavava o rosto, parecia um maltrapilho. Aí as pessoas passavam, lá, está jejuando, ele está com roupa de jejum. E assim sucessivamente. Então, era um ritual, era coisa mecânica, era para aparecer. Não era voltado um jejum para Deus, não era? Por isso que Jesus no capítulo 6 e 7, lá de Mateus, ele fala, olha, quando você orar, entra para o quarto. É para fazer em secreto, não é para todo mundo ver. Ele condenou isso daí. Quando der esmola, a mesma coisa. Não é para mostrar, estou dando aqui R$100 para essa velhinha aqui comer, não sei o que. Não, para com isso. E hoje tem gente que faz jejum e sai falando para todo mundo, não quero não, que eu estou de jejum. Não é para falar, irmão, acabou o seu jejum. O objetivo principal já foi. Tá? É isso que ele está falando aqui. Então o jejum ele teria que mudar a sua conotação. E o terceiro e último tópico, falando do Messias, escatologia. Livramentos futuros. Enquanto os 8 primeiros capítulos motivaram os judeus na reconstrução do templo, nos últimos 6 capítulos o profeta Zacarias transportou-se do presente para o futuro. Deus o leva para o futuro, para as revelações futuras.
Cremos que os capítulos finais representam a mensagem entregue por Deus a Zacarias, próximo ao 480 a.C. O jovem profeta já era um ancião, então tudo indica que já era no final da vida. Ele profetizou o castigo divino para as nações ao derredor de Israel, que causaram sofrimento ao povo de Deus. Então aqui ainda era escatológico, mas era local. Número 2, a singularidade do Messias prometido. Como é que seria esse Messias? Zacarias estabeleceu uma comparação antagônica entre a grandeza de um conquistador humano, Alexandre o Grande, na época, e a simplicidade do Messias prometido, Jesus Cristo. Até hoje, os israelitas não entenderam essas profecias. Depois de retratar o domínio de um conquistador, o profeta apresentou a chegada do rei Salvador em Jerusalém. Ele viria montado sobre um jumento, diferente daqueles que chegavam para conquistar e reinar, que vinham montado num cavalo branco, um cavalo grande, bem diferente. Esse aqui viria num jumentinho. Está falando da primeira vinda. Esta profecia se cumpriu na entrada triunfal de Cristo em Jerusalém, que está narrado em Mateus, em Marcos, em Lucas 19. Cristo também foi apresentado como a pedra angular, ou a pedra de esquina, a pedra principal, dentro daquele modelo de construção da época do Império Romano. Ele é o fundamento da igreja, Efésios 2:20. Não existe igreja sem Cristo. Em sua vida, Cristo foi um exemplo que nos ensinou como viver. Em sua morte, um sacrifício perfeito. Em sua ressurreição, um vencedor extraordinário. E em sua ascensão, um rei. Em sua intercessão, um sumo sacerdote que continua agindo em favor da igreja. E cremos ainda que Cristo voltará para cumprir todas as promessas bíblicas. Então isso Zacarias deixa muito claro nessas últimas visões. E por último, agora já remetendo Apocalipse, a vitória de Cristo, que começou na sua ressurreição lá 2000 anos atrás. A profecia de Zacarias não ficou circunscrita apenas ao primeiro advento de Cristo, que aconteceu há 2000 anos, como eu acabei de falar, sobre a terra, mas também discorreu sobre a sua segunda vinda, a vinda escatológica, a vinda, para livramento do povo de Israel, arrebatamento da igreja, implantação de milênio. Se você quiser saber esses assuntos, se eu não me engano, tem os vídeos lá atrás sobre arrebatamento da igreja, sobre milênio, toda essa história aí, grande tribulação. É só você procurar lá, meu amigo, que está aí registrado, está tudo gravadinho aí. É só você ir lá atrás e procurar. Então, de acordo com a interpretação pré-milenista, da qual nós somos adeptos, o anticristo surgirá no cenário internacional na figura de um pastor insensato. Zacarias 11, 16 e 17. Sendo assim, os capítulos 12 até o 14 descrevem os acontecimentos escatológicos referentes à purificação dos judeus e à destruição dos seus inimigos. Aqui já é o período da grande tribulação. Diversas nações se unirão contra Israel no fim do reinado de 7 anos do anticristo, período da grande tribulação. Os judeus chorarão arrependidos por suas escolhas erradas e clamarão a Deus, que intervirá destruindo os seus inimigos. Zacarias 12 a 14. E quem vai fazer isso? Olha lá, o Messias salvará Israel
da destruição total, no finalzinho da grande tribulação. Depois de arrependido, Jerusalém será transformada para a implantação do reino milenial. O profeta abriu um parênteses em sua mensagem para resumir o plano de Deus para os judeus através do poema do pastor ferido. Zacarias 13, de 7 a 9. O Messias será ferido, já aconteceu há 2000 anos atrás, e as ovelhas serão dispersas. O povo de Israel ficou disperso até quase agora, 1948, e provadas até sobrar um remanescente fiel. Zacarias 13, de 7 a 9, e volto a insistir, está se referindo ao período que nós entendemos como a grande tribulação. Com isso, com esse remanescente, esse pequeno grupo que vai sobreviver à grande tribulação, o pacto de Deus com Israel será renovado até que este Messias retorne em glória sobre o Monte das Oliveiras. Então, vai ser quando ele voltará para livrar o povo de Israel da destruição total, para implantar logo a seguir o reino milenial, que está em Zacarias 14, de 1 a 21, confirmando que a sua vitória final. A vitória final, lógico aqui, excetuando-se ainda o juízo final daqueles que morreram na perdição. Então, só rememorando aqui, já finalizando essa vitória de Cristo, na descrição deste vídeo tem uma playlist com um curso completo de escatologia. São 13 aulas tratando de cada um desses temas que aparecem também aqui no profeta Zacarias. Então você dê uma olhada lá nessa playlist, tá? E faça esse curso, aprenda um pouco mais, isso é sempre muito edificante para a nossa fé. Então aqui terminamos a lição número 12 sobre esse profeta singular chamado Zacarias, né? Esse homem de Deus, homem especial, que Deus usou de uma maneira tremenda. Que Deus te abençoe e te use também de uma maneira tremenda. Você que é professor e aluno da escola dominical, seja em nome de Jesus usado por Deus na ministração das suas aulas. Que Deus te abençoe e te guarde. Um abraço apertado e deixa aqui embaixo o seu gostei, hein? E até a próxima, se Deus quiser.